Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um evento promovido pela Coordenadoria de Saúde e Escola Judicial. Meu nome é Cristina, eu sou coordenadora da área de saúde e, em nome da Escola Judicial e da Coordenadoria, gostaria de expressar nossa sincera gratidão a todos que estão presentes conosco, tanto fisicamente quanto aqueles que nos acompanham de forma remota. Este evento faz parte do programa Saúde e Bem-Estar do TRT-12, lançado neste ano pela Coordenadoria de Saúde, com o objetivo de promover a saúde, prevenir doenças e incentivar a construção e a manutenção de um ambiente laboral saudável. Com este programa, buscamos integrar todas as ações que já eram desenvolvidas pela saúde, promovendo um trabalho interdisciplinar e considerando todos os aspectos que influenciam a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, para este ano, nós criamos encontros de saúde. Serão 8 encontros durante todo o ano, abordando temas de saúde física e mental, e o primeiro deles está acontecendo hoje e será dedicado ao tema Como otimizar o ganho de massa muscular. Por que escolhemos esse tema? A massa muscular, ela desempenha um papel fundamental na movimentação, na sustentação e na estabilidade do corpo. Então, aprender estratégias para aprimorar e manter a qualidade do sistema muscular é essencial para garantir a saúde do nosso corpo, além de proteger nossos ossos e articulações. Então, não se trata apenas de uma questão física, né, de manter uma aparência bonita, mas melhorar a massa muscular traz inúmeros benefícios, como, por exemplo, o aumento do metabolismo, né? Os músculos queimam mais calorias do que a gordura, mesmo em repouso. Isso significa que, aumentar a massa muscular, você acelera o metabolismo e pode facilitar o controle de peso. Melhora da força e resistência. Ter mais massa muscular torna as tarefas do dia a dia mais fáceis, aumenta a sua capacidade de realizar atividades físicas, como levantar objetos, praticar esportes. Prevenir lesões. Músculos fortes ajudam a estabilizar as articulações e reduz o risco de lesões, tanto em atividades físicas quanto em movimentos cotidianos. Melhora também a saúde óssea, né? Então, evitando aí, ajudando a prevenir a osteoporose. Aumenta a qualidade de vida e a independência, né? Com o passar dos anos, manter a massa muscular ajuda a preservar a autonomia. Melhora da postura e do equilíbrio, reduzindo ou mesmo eliminando dores e desconfortos. E também tem os benefícios psicológicos, né? O ganho de massa muscular está muitas vezes relacionado a uma melhora na autoestima, na autoconfiança. Além disso, o exercício físico, em geral, ele melhora o humor, né? Ele reduz o estresse e melhora o humor. Então, em resumo, melhorar a massa muscular é extremamente fundamental para a saúde geral e para o bem-estar. E para darmos início, então, eu convido para conduzir este bate-papo a fisioterapeuta Ângela Carboneira Masi, servidora do tribunal e, mais recentemente, graduada em nutrição. Convido também o professor e educador físico Adonai Martins Guimarães para ocupar uma das poltronas. E convido também a nutricionista Milena Ferraza. Adonai Martins Guimarães é graduado em Educação Física, pós-graduado em Exercício Físico aplicado a grupos especiais e Prevenção e Recuperação de Lesões Traumato-Ortopédico. É professor em cursos voltados para a área de treinamento físico, tais como treinamento funcional, reabilitação, performance, hipertrofia e emagrecimento. A Milena Ferraz é graduada em Nutrição pela UFSC, pós-graduada em Nutrição Esportiva Funcional, pós-graduada em Nutrição Clínica em Metabologia e Endocrinologia. Então, antes de darmos início, eu lembro a todos para assinarem a lista de presença. Quem está aqui presencialmente tem os QR Codes, e quem está remotamente pode assinar pelo link que será disponibilizado no chat.
As perguntas serão liberadas ao final do evento e quem estiver assistindo remotamente já pode ir colocando as perguntas no chat, que elas serão respondidas ao final. Agora eu passo a palavra para a Ângela e desejo a todos que esse evento sirva de inspiração e estímulo para o autocuidado e a preservação de uma ótima saúde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Donai, por aceitar nosso convite. Mirana também, aceitaram prontamente, né? Nós vamos começar com as perguntas. Serão 12 perguntas direcionadas para cada um dos profissionais. Vocês podem interagir nas perguntas, ok? Então, a primeira vai ser para a Donai. Quais os tipos de exercícios são mais eficazes para o ganho de massa muscular? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, os tipos de exercícios mais eficientes, né, e eficazes, eles vão ser multiarticulares. Tá? Quem não gosta muito de academia, quem quer treinar em menos tempo e ter mais resultado, dê prioridade para os exercícios multiarticulares. Aqueles que mexem mais de uma articulação, agachamento, né, empurradas, exercícios que movimentam mais de uma articulação ao mesmo tempo. Então, você vai conseguir implementar um pouco mais de força e assim vai ter um resultado um pouco mais eficiente, né? Vai ser um resultado mais eficaz. Adonai, em relação aos exercícios em si, caminhada, pedalada, natação, também faz ganhar músculos ou são tipos de exercícios específicos? Bom, a gente tem que ter em mente a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Quando a gente fala de um esporte, de uma natação, de uma bike, de uma corrida, a gente desenvolve a musculatura, mas pensando em hipertrofia, a gente tem que diferenciar a atividade física e o exercício. O exercício ele vai ter métricas, né? Ele vai ter um tempo de estímulo, ele vai ter um tempo de intervalo, ele vai ter uma intensidade. Isso vai gerar mais hipertrofia, vai desenvolver mais o músculo do que só praticar um esporte, seja natação, corrida ou caminhada. Não estou dizendo que não é bom, mas pensando em hipertrofia, é mais eficiente o exercício. Tudo metrificado, né? Tempo, estímulo, movimento, tudo dentro de um plano. Você conseguiria exemplificar 3 ou 4 modalidades que conseguem chegar na hipertrofia? Na hipertrofia? Isso. Musculação, pilates, crossfit. Na verdade, a musculação é a base, né? A musculação é o músculo em ação. Então, se a gente pegar a musculação em si com a sobrecarga, o princípio da sobrecarga é onde vai ter maior hipertrofia, né? Mais eficiência para desenvolver a musculatura. Ah, mas eu corro e eu percebi que a minha coxa aumentou. Aumentou, mas vai aumentar certo ponto. Ela não vai hipertrofiar mais do que aquilo, certo? Porque corrida, uma luta, enfim, também é musculação. O músculo está em ação. Só que se a gente pensar novamente para o nosso tema de hoje, hipertrofia, a gente tem que deixar mais em exercício, mais metrificado. Certo. Milena, o que é recomendado comer antes do treino da musculação e quanto tempo antes? Boa tarde, pessoal. Bom, pensando em pré-treino, sempre carboidrato, tá? Carboidrato da alimentação é a nossa principal fonte de energia para conseguir treinar bem. Carboidrato, a gente pode citar frutas, suco de frutas, um pão com mel, um pão com geleia, ou um arroz, ou um macarrão, batatas. Sobre o tempo, depende muito de como a gente vai encaixar esse pré-treino na rotina de vocês, né? Que horas vocês treinam, como que está o horário das refeições ao longo do dia. Então, se a gente for pensar num pré-treino, uma meia hora, 1 hora antes de um treino, a gente vai focar só em carboidrato de rápida absorção. Absorver rápido para ir lá gastar nesse treino. Então, a gente comeria, por exemplo, uma fruta, um pão com mel, um suco de frutas, né? Agora, se a gente tem um tempo maior nesse pré-treino, a gente pode fazer uma refeição completa. Por exemplo, você almoça ao meio-dia e vai treinar às 15h. E não quer comer um pré-treino próximo ao treino porque você não se sente bem, não quer, né, tá com o estômago mais cheio. Então, você pode fazer um almoço completo, com carboidrato, proteína, gordura, fibra, porque a gente vai ter 3 horas de digestão até ter um bom esvaziamento gástrico para poder treinar bem e não se sentir mal durante o treino. Certo. Adonai, o que é a falha muscular? Muito se fala que a gente precisa chegar na falha ou próximo da falha para conseguir chegar na hipertrofia. E o que tu achas da diferença entre a falha e próximo à falha? Ai, ai, ai. Agora eu quero saber de vocês se o treino de vocês está indo até a falha. Bom, não? A falha muscular, o que é?
ela é a perda de função daquele músculo, certo? Só que a gente tem duas direções, a perda de função mecânica e a perda de função fisiológica, tá? Então, dentro de um treinamento, a gente tem que tentar manter essas duas fadigas, né, essas duas falhas. Não necessariamente precisa chegar até a falha para ter uma hipertrofia, tá? Então, chegando próximo à falha, sobrando ali duas repetições, também gera hipertrofia. Isso vai depender da periodização que você se encontra. Ah, eu estou fazendo um treino de força, então você não precisa ir até a falha. Você vai ter resultado de hipertrofia. Ah, eu estou fazendo um treino mais tensional, um treino mais forte, segurando, concentrando bem o músculo. Aí sim, você vai precisar ir até a falha em alguns momentos. Mas agora pensa comigo. Você vai fazer 3 exercícios, tá? Se o primeiro você ir até a falha, você não vai conseguir ir, né, desenvolver bem os outros 2 exercícios. Então você vai ter que periodizar, pensar em que objetivo você vai atingir com aquele exercício. Do primeiro você vai treinar um pouco mais pesado, para ligar o neurônio, conectar o músculo, e aí você vai cansando e falhando até o fim da sua sessão de treino, tá? Mas não necessariamente precisaria ir até a falha sempre para gerar uma hipertrofia. Mas às vezes é necessário. Alguns dos exercícios. Muitas vezes, tá? Muitas vezes. Então, não tem mais aquele treino fofo, tem que treinar e sentir um cansaço, sentir a fadiga, tá? Treinar falha vai sim, muitas vezes, ser necessário, mas não 100%, tá? Em alguns momentos não precisa. Ok. Milena, é seguro treinar em jejum? A gente sabe que o jejum, ele ganhou até um prêmio Nobel da Medicina em 2016, né, 2017, mas tem essa questão, vale treinar em jejum? É preciso estar alimentado? O que vale é o jantar da noite anterior, para quem treina bem cedo? É possível, sim, tá? Para quem gosta, para quem quer, para quem se sente bem, lembrem-se disso. Vocês são individuais, cada um funciona de uma forma. Né? Tem gente que gosta de treinar em jejum, por exemplo, eu treino às 6 da manhã, eu não vou comer nada às 5h30 nem às 5. Então, eu me sinto bem treinando em jejum e é possível ganhar massa magra, né, treinando em jejum. Mas o meu jantar é caprichado em carboidrato. Por quê? É ele que eu gasto para treinar no dia seguinte. Né? E tem gente que, assim, meu Deus, se eu for treinar em jejum, eu fico mal, me sinto mal, fico fraco, vou desmaiar no treino. Então, é isso, respeita teu corpo, vamos planejar um horário, né, de treino adequado para que dê tempo de você comer bem antes. Você pode estar comendo meia hora antes, 1 hora, 2 horas, como eu citei até na pergunta anterior, né, 3 horas antes pode ser um bom pré-treino. Então, isso é muito individual. O importante é vocês se sentirem bem e respeitar o corpo de vocês. Também não adianta ir em jejum e não treinar bem, né, porque daí o personal trainer me manda uma mensagem reclamando que vocês estão fracos, tá? Só complementando, Angela, bem que a Milena falou, né? Então não adianta a gente treinar em jejum de manhã cedo, mas também não ter se alimentado bem no dia anterior. Então isso vai depender, a periodização do treino vai estar sempre junto com a parte nutricional. Então é muito importante essa conversa entre os profissionais para alinhar o horário que você vai treinar e o que você vai comer, né? Vai consumir antes. Na dúvida, alimente-se. Se não tivesse se sentir bem, acho que é isso, né, Milena? Então, vamos lá, Donai. Quantas repetições semanais por grupo muscular a gente precisa fazer para conseguir hipertrofia? Bom, difícil, né? Perguntas pesadas. São perguntas que são muito relativas, né? A quem está fazendo, quando começou, se é um iniciante, um intermediário, um avançado. Isso tudo vai depender. Mas, de forma geral, a gente tem que pensar no tempo sobre tensão que o músculo está sendo exposto, tá? Então, pensa que você vai fazer ali 10 repetições. Existe uma grande diferença de eu fazer 10 repetições rápido e 10 repetições de uma forma mais lenta, né? Então, isso vai influenciar bastante no número de repetições. Isso vai ser proporcional à intensidade. Para botar em números, mais que 10. Tá? O iniciante ele deve fazer ali 10 a 15 repetições para ter uma adaptação neural, para ter uma hipertrofia. E à medida que você vai evoluindo no treinamento, você pode até diminuir as repetições. Só que o tempo sobre tensão vai ser diferente, certo? Então, posso fazer ali 6 repetições, por exemplo, do bíceps, de uma forma mais lenta, mais concentrada, e eu posso fazer 12 repetições de uma forma um pouco mais rápida. Ambas vão gerar hipertrofia. Então, vai depender em que momento você está. Mas precisaria treinar pelo menos 2 vezes na semana, o mesmo grupo muscular? Sim, o ideal é que se treine pelo menos
como eu falei, vai depender se é um iniciante. O iniciante pode ser 1 a 2 vezes na semana. Mas pensando numa pessoa intermediária que já treina, ali pelo menos 2 vezes o mesmo grupamento, tá? 2 vezes é um número legal. Milena, no pós-treino, qual é o foco da refeição? É a proteína, é o carboidrato, são ambos? Principalmente a proteína, tá, pessoal? É ela que vai fazer a reconstrução muscular, né? Nossos músculos crescem a partir dos aminoácidos que a gente come, e esses aminoácidos são na fonte proteica que a gente come. Ovo, carne, frango, peixe. Para os vegetarianos e veganos, o feijão, lentilha, tofu. Principalmente a fonte de proteína. O carboidrato ele também é importante para dar energia para esse músculo crescer, principalmente quando a gente está falando de hipertrofia. Tá? Adonai, treinar apenas 2 vezes por semana é suficiente? Vamos lá, levanta a mão aí quem treina 1 vez por semana. 2. 3. No chat aí, quem tiver no chat, bota aí quantas vezes treina por semana. 3. 4 vezes. 5 vezes. 6 vezes. 7, todo dia? Nem precisa, né? Nem eu treino 7 vezes. 2 vezes já é um número bem legal, né? Novamente, vai depender muito de quem a gente está falando, se é iniciante, intermediário, avançado, mas 2 vezes é legal, já gera hipertrofia. 1 vez também tem estudos que mostram hipertrofia, só que a partir de 3 vezes já é mais que o dobro do que 2 vezes treinando na semana. Então, você treinar um dia a mais, você quase triplica os resultados do que treinar 2 vezes. Não estou dizendo que é ruim, também já tem hipertrofia. Mas se você quiser focar mais, ter um maior ganho, sim, 3 vezes vai ser melhor, tá? Lógico, complementando ali com a pergunta de antes da Nutri, é importante também que você tenha um saldo positivo proteico. Não adianta você se matar na academia, fazer o rompimento de fibra e não ter esse saldo positivo, né, de proteína para complementar o músculo. Então, treinando 2 a 3 vezes, lógico, tem muita rotina na vida das pessoas, mas 3 vezes é um número bem legal. Daí para cima, a partir de 3 vezes. 2 já tem, mas quem gosta um pouquinho, quem começou a gostar de musculação, pode treinar mais. Esse é um detalhe importante, né? Não adianta você se matarem treinando, quererem treinar cada vez mais, achando que só isso vai resolver, né, o ganho de massa. Porque daí vocês acabam gastando mais energia, e se vocês não estão comendo o suficiente, né, pensando em ganho de massa, daí vocês acabam até perdendo musculatura. Né, se está num déficit calórico muito grande e treinando demais, não vai ganhar massa, vai perder. E lembrando, pessoal, que não é só exercício e nutrição, né? Ganho de massa muscular envolve hidratação, envolve sono, que é importantíssimo. A testosterona é produzida de madrugada, então tem que ter um sono de qualidade. Envolve também a questão dos hormônios. Então, aqui a gente está focando, mas tem outros fatores que envolvem o ganho de massa muscular. Ângela, aqui no chat o pessoal está treinando bastante, tá? 5, 6 vezes, 4. São poucos que estão treinando 2 vezes. Vou botar todo mundo em pé para começar a agachar então, hein? Ótimo. Milena, qual é a janela de tempo ideal para consumir o alimento? Já falaram antigamente que era 30 minutos, depois foi para 2 horas. Terminei o treino. Quanto tempo eu tenho para consumir, então, a proteína ou o carboidrato? Vocês podem estar levando uma janela metabólica aí até de 3 a 4 horas. Tá? Não tem aquela necessidade de sair do treino e já estar tomando whey, já estar comendo. Pode dar um tempinho, relaxar e estar fazendo uma boa refeição completa umas 3 a 4 horas depois. Mas lembrando que, como eu falei, tudo é individual. A gente tem que encaixar bem na rotina de horários de vocês. Tá? Adonai, é mais importante focar no aumento de carga? Essa é uma pergunta legal que as pessoas fazem. Aumento de carga ou execução correta do movimento? Tá me complicando, né, Angela? Galera, a gente veio bastante na academia, né, as pessoas guindaste, né, levantamento de peso extremo. Mas o principal realmente é focar na técnica, né, na execução, porque é ali que você vai moldar o seu corpo, trabalhar de uma forma correta o músculo, numa linha, né? A gente chama o corpo de planos anatômicos, linhas de direção. Então, cada exercício tem um objetivo, cada exercício tem uma direção para se movimentar. E você vai conseguir pegar mais carga depois que você fizer certo. Se você começar a inverter essa ordem, começar a botar mais peso, você vai começar a compensar o músculo só com o objetivo de levantar a carga. E aí você vai começar a compensar o seu corpo, vai sentir dor no ombro, no quadril, no joelho, enfim.
Então, a técnica, a execução, sempre em primeiro lugar. E aí, depois, a gente pode pensar numa sobrecarga com a carga. A gente pode trabalhar também a sobrecarga com diminuição de tempo, né, aumentando a intensidade do exercício com número de repetições, séries, e são outras variáveis que não só a sobrecarga, né, com a carga, vai ser o principal fator. Tá? Então, a execução, por favor, em primeiro lugar. Tá? Isso protege a postura também, né? As articulações, então, sempre a execução correta. Milena, existe uma quantidade específica de proteínas, falando em gramas, né, por quilo de peso, de proteína e de carboidrato que a gente recomenda no pós-treino, ou o importante é a ingesta do dia? O mais importante é a ingesta ao longo do dia, tá? Não é só comer a proteína no pós-treino, a gente tem que dividir, dar sinal para esse corpo, para essa musculatura ao longo do dia. Tá? Então, a gente vai fazer um cálculo, né, de acordo com o peso de vocês, com o nível de atividade física, vamos analisar também como é que está o treinamento de vocês, intensidade, frequência, para ver também quanta energia vocês estão gastando nesse treino, para fazer esse cálculo de proteína e carboidrato e distribuir ao longo do dia. Tá? Não pensem que resultado de estético vai trazer só com o pré e pós-treino. É o dia inteiro, é o que vocês comem o dia inteiro, bem distribuído, que vai dar energia tanto para vocês fazerem um treino bom, tanto para vocês recuperarem. Tá? Eu sempre falo que o pós-treino é o que você vai comer nas próximas 24 horas. Né? E o pré também foi as 24 horas anteriores, porque vocês podem ter certeza que tudo vai influenciar no resultado dos treinos. Eu vou para uma pergunta à frente, depois eu volto, Adonai. Em relação à quantidade de grama por quilo de peso, a questão da proteína, 1,5, aqui o pessoal, a maioria malha, por isso que está aqui também, então 1,5, 1,8, e de carboidrato, porque é necessário comer carboidrato. Né? Quem vem de uma linha low carb não tem como chegar em ganhar massa muscular fazendo low carb. Exatamente. Mas tem uma quantidade de gramas por quilo? Tem. Para hipertrofia, né, que é o nosso foco principal hoje, é de 1,8 gramas por quilograma até 2,2. Tá? Mas isso também é bem individual. Às vezes tem um paciente vegetariano que consegue ganhar massa tranquilamente comendo 1,6. Tá? Assim como tem, às vezes, um paciente super treinado, que já come bastante, um paciente grande, que eu já vi tendo resultado só com 2,5, 2,6. Isso a gente vai analisando individual. Tá? Primeiro cálculo que a gente faz é sempre da proteína na hipertrofia. Depois a gente coloca carboidrato, que é cerca aí de 4 gramas por quilograma, no mínimo, para começar uma boa hipertrofia. E também gordura de qualidade. Né? Não tenham medo de comer gordura, porque os nossos hormônios são feitos de gordura. Então, a gente precisa comer gordura de qualidade para a produção hormonal também. Não é fritura, hein, gente? É abacate, coco, castanhas, azeite de oliva. É aquilo que está lá. Posso complementar? Uma pergunta aí para a plateia e para quem está no online também. Vocês calculam o alimento de vocês? Vocês pesam o alimento de vocês? Quem pesa, levanta o braço. Sempre? Ó, 2 pessoas. Viu? Ó, só naquilo, né? Eu vou falar como cliente também de nutricionista. Eu já pesei, não costumo pesar todo dia, mas é importante a gente ter a noção de quanto aquilo ali vale. Por exemplo, se você acha chato pesar, pesa 1 ou 2 vezes, mas tenta memorizar, aprende, né? Então, um copo de água tem 200 ml, um ovo tem X gramas de proteína, um pedaço de bife. Você mentalizando isso, aí, quando for no aquilo, você já vai ter noção de quanto você vai estar consumindo. Então, às vezes, dá para pesar, quem gosta, pesa ali toda a alimentação, mas dá para também ter uma noção do que você está consumindo, né? Como a Nutri falou, ao longo do dia. É isso mesmo. E, principalmente para a hipertrofia, é bem importante ter uma dieta pesadinha, tá? Para vocês consigam estar em superávit calórico. Tá? Porque a gente só ganha musculatura quando a gente está em superávit. Ou seja, vocês estão comendo mais energia do que vocês gastam para sobreviver. Esse corpo tem que ter caloria e energia sobrando para a construção muscular. Adonai, qual a importância do tempo de descanso entre as séries? Para menos, para mais? Qual o tempo normalmente que se recomenda?
Bom, de uma forma geral, vai depender muito da periodização, como eu sempre falo. Essa periodização eu vou bater bastante nessa tecla, tá? Que é nada mais é do que você programar o seu treino. Uma semana, por exemplo, eu faço de força, uma semana mais um método mais tensional, outra semana mais regenerativo. Cada semana vai ter um tempo de descanso no treino, né? Se eu estou fazendo um treino de força, que requer mais força e trabalha com mais sobrecarga, eu preciso de um intervalo maior. No mínimo 1 minuto, 2 até 5, tá? Só que, lógico, né, no nosso dia a dia fica difícil a gente ter esse intervalo tão grande, mas pelo menos 2 minutos num treino de força, tá? Agora, se você está num outro momento do seu treino, essa semana eu estou fazendo um treino mais leve, mais light, não tem problema ser aí 30 segundos, 45 segundos, tá? Então isso vai depender de que momento você vai estar no treino. Mas não fique sem o descanso, por favor. O descanso ele é a recuperação do músculo. Teve uma aluna que eu conversei na academia faz anos já. E aí eu perguntei para ela quantas séries, né, de tríceps faltava. Ela estava fazendo 45 repetições, direto. Assim, mas por quê? Mas não são 3 séries de 15, cortei o descanso e vou fazer tudo direto, para acabar mais rápido. Aí, não, entendeu? Então, esse não é o princípio da hipertrofia, é que você tenha um descanso para que você consiga executar o músculo, né, que ele faça a ação mais forte, né, mais resistente. Então, tem que ter o descanso, tá? Milena, essa é boa, é uma pergunta que surge bastante. É possível emagrecer, perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, já que a gente precisa comer um pouco mais de carboidrato? É possível sim, gente. Essa é a notícia boa. Primeiramente, é possível principalmente emagrecer ganhando um pouquinho de massa muscular ao mesmo tempo, tá? Quando o foco é só hipertrofia, aí o jogo é diferente. Mas quando o indivíduo não tem um percentual de gordura muito alto, a gente consegue fazer uma restrição um pouquinho menor, não precisa, às vezes, restringir 500 calorias por dia para o emagrecimento, pode ser cerca de 250, 300. E, claro, o indivíduo treinando bem ao mesmo tempo, né, estimulando esse músculo, fazendo exercício de força, a gente consegue ter um resultado de perder gordura e, ao mesmo tempo, ganhar um pouquinho de massa magra, o que é ideal, né, no emagrecimento, que todo mundo quer. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta para ti, então. Todo ganho de massa muscular é necessariamente acompanhado de ganho de gordura? Não, mas provavelmente sim. Provavelmente ele vai ser. Por quê? Digamos que um ganho de massa muscular ideal, né, que todo mundo quer, que é só ganhar massa magra, ele é difícil até para a gente manter uma qualidade da dieta, né? Somos seres humanos, a gente come umas coisinhas extras às vezes, umas gordurinhas extras, um açúcar extra, né? Então, uma dieta bem feita, bem calculada, ela pode trazer, sim, só o ganho de massa magra, tá? Mas a gente tem que pensar a longo prazo, né? Esse indivíduo não vai ganhar massa magra só 1 mês, 2. Ele vai querer continuar estimulando, treinando bem, tendo mais resultado. Então, é normal, nesse processo, ter deslizes, tanto na dieta, quanto aquela semana que você treinou pior, né? Não estava tão bem, ou teve viagem de trabalho, ou também a mulher estava menstruada, treinou mais fraco, diminuiu bastante. Então, aí é mais fácil vir um ganhozinho de gordura junto com o ganho de massa magra. O que não pode acontecer é estar ganhando mais gordura do que massa magra. Daí a gente tem que recalcular a rota. Ou esse treino caiu muito, né? Ou a qualidade da dieta também caiu muito, ou a pessoa está comendo muito mais do que ela deveria. Então, sobrou energia demais, e com energia demais o corpo faz crescer tanto músculo quanto gordura. Independentemente da idade, né? Alguém me questionou antes, e só para complementar, independente da idade que você tenha, é possível sim ganhar massa muscular, né? Seja ali 30, 40, 50, 60 anos. Eu conheço pessoas que com 60 anos estão ganhando massa e estão perdendo gordura. Lógico, é uma rotina mais firme, né? É um pouco mais regrada, mas está acontecendo. Então é possível sim. Tá? Com certeza. Então, Adonai, após um treino, qual o tempo recomendado de descanso antes de eu treinar novamente o mesmo grupo muscular? Bom, pensando, o descanso ele vai ser proporcional à intensidade do seu treino, né? Se o seu treino foi bem intenso, você vai precisar de um descanso bem intenso. Então, quem treina 5, 6 vezes na semana tem que cuidar também para não dar um overtraining,
que é o que? Você está cansado, você não conseguir mais treinar. Tá? Então, o descanso vai ser muito importante para você ter a recuperação do músculo. Dados, né? 48 horas a 72. Tá? Esses são os que os estudos mostram. Então, para você ter uma boa recuperação do tecido, né, da musculatura, e claro, vai depender da intensidade do seu treino. Já tem casos que a pessoa pode treinar todo dia. Se uma forma leve, tranquila, não tem problema. Mas o ideal é que se descanse, né, 48 a 72. Pensando em hipertrofia, pensando num treino mais pesado, numa sobrecarga legal. Tá? Aproveitando, é importante ter pelo menos um dia da semana para não fazer atividade física, exercício físico? É importante, tá? É importante para você ter essa recuperação. O ideal que seria que fosse no meio da semana, né? Então você treina, pensando numa pessoa de 6 vezes, treina de segunda a sábado, né? Então o descanso vai ser só domingo. Então esse domingo vai ser muito relax, tá? Pensando em quem treina 3 vezes, já tem a terça e quinta de descanso, por exemplo. Daria para fazer um cardio, daria para fazer algo mais leve também, tá? Então quem treina muito intenso, muito pesado, né, com esse intuito forte, é legal, é interessante ou ter um dia na semana ou em um mês, por exemplo, ter 3 semanas de treino mais forte e uma semana, digamos, de regenerativo, que você tem uma recuperação ali durante 7 dias para o seu corpo, né, voltar às energias, recuperar a musculatura. E o uso da creatina, Milena? Realmente é necessário para ganho de massa muscular? Ela não é necessária, né? O que é necessário é vocês treinarem bem, comer as quantidades adequadas. Mas ela ajuda muito. Tá? É um suplemento super seguro hoje em dia, nível A, de evidência científica. Ajuda na recuperação muscular, no ganho de força. Então, assim, pode usar, deve ser feito um uso crônico, né? Crônico é todo dia dar esse estímulo de creatina para o músculo, mas ela vai ajudar bastante na recuperação. Mas lembrem-se que a base é mais importante, tem que estar treinando bem e comendo bem, para depois a creatina vir fazer um efeito. Né? A gente fala que o suplemento ele é a cereja do bolo. Se o bolo não está bom, botar a cereja em cima não vai resolver nada. Não vai ficar mais gostoso. Tá? Não é uma refeição, né? Adonai, como progredir o aumento da carga de forma segura e que traga resultados? Tem alguma receita de bolo? A receita é continuar treinando, né, sempre. E você, em dados, tá, dá uma média de 2,5% a 5% da carga que você já usa. Tá? Então, a cada semana que passa, você pode botar um pouquinho mais de carga e se desafiar com aquela nova resistência. Passou 2, 3 semanas, um período que você já consiga manter aquela resistência, você pode aumentar um pouquinho mais. Claro, somos seres humanos, a gente também, cada pessoa tem uma estrutura, né, tem um limite. Eu não vou conseguir agachar com 200 quilos, mas eu posso tentar com 100 e trabalhar nessas variáveis. Às vezes com menos carga, né, e deixar um tempo de descanso maior, e às vezes com mais carga. Tá? Então, seria essa linha. Fala um pouquinho para o pessoal o que não está no nosso script. O que é a hipertrofia? O que acontece na fibra muscular, a lesão da fibra, a inflamação que acontece? De uma forma geral, a hipertrofia ela é o rompimento da musculatura, né, o rompimento de fibra. Tá? Então, isso a gente vai ter, é um estresse para o músculo. Então, quem vai para a academia e fala que gosta, tem um pouco de desvio ali, tem algo, né? Porque é dor, é sentir dor, né? Então, se você está gripado, você não pode ir para a academia, porque o exercício é um estresse muscular, tá? E aí o corpo ele vai seguir no modelo antifrágil, né? Ele vai se recuperar para ficar mais forte. Então, a gente rasga a fibra, né? Essa lesão, essa microlesão, ela vai ser reestruturada com balanço proteico, tá? E aí ele vai se tornar mais forte. Quando ele se torna mais forte e você não utiliza esse músculo, ele com o tempo ele vai diminuindo a sua capacidade. Então, a gente chama de supercompensação. Né? Pensa numa linha, né? Uma linha aqui horizontal. Tá? A gente está aqui, então a gente começou a treinar. O corpo ele sofreu um estímulo de estresse, ele caiu, ele machucou, certo? Essa parte a gente chama de período de recuperação, tá? Onde a gente precisa do balanço proteico. Então, ele vai passar do limiar nas 48 horas, e ele vai estar lá em cima. Essa parte a gente chama de supercompensação. É nessa parte que a gente precisa dar um novo estímulo para esse músculo. No caso, a segunda vez treinando o mesmo músculo. Para você começar a ter uma crescente de
fadiga, estresse, recuperação, fadiga, estresse, recuperação. E assim você vai gerando hipertrofia. Agora, se nessa fase você não dá um novo estímulo, você volta para o seu limiar. E aí você treina daqui a uma semana. Aí você estressa o músculo. Ele vai recuperar e você não aproveita a supercompensação. E aí você volta sempre estagnando a sua hipertrofia. Tá? Então, por exemplo, como todo mundo já treina aqui, treinos A, B, C, D e E, né, divisão de treino, não é um treino muito eficiente para nós. Eu me incluo junto. Porque você vai treinar o grupamento A só uma semana depois. Você vai treinar só, a cada semana você vai treinar uma vez, é muito pouco. Você não consegue ter uma evolução constante. Então, treinar A, B, C é muito mais vantajoso, porque você repete A, B, C, dá um descanso, A, B, C. Né? Então, fica mais hipertrofiado o músculo, tá? De certa forma. Tu estavas comentando um dia desse sobre a acidez que acontece no músculo e depois, por isso que a gente precisa fadigar. Quer explicar um pouco para o pessoal, que eu acho que é importante. Então, vamos lá. Para a gente ter hipertrofia, galera, o que acontece? A gente está fazendo um movimento do músculo. Vou simular aqui uma cadeira extensora para vocês, tá? Você está simulando uma cadeira extensora. O músculo está gastando energia para fazer a ação. E aí você começa a sentir aquela acidez. Essa acidez nada mais é do que a diferença de pH e uma informação metabólica do cérebro que está mandando o músculo parar. Por quê? Porque ninguém gosta de sentir dor, é certo? Então, ele manda informação para o músculo parar, para o corpo não sentir dor. Só que é nesse exato momento, onde dói mais, que acontece o rompimento de fibra muscular. Então, quando você começa a sentir dor, é ali que você tem que ir mais 2, 3, talvez 4, 5 repetições a mais. Tá? Então, acontece com todo mundo, eu acho que já aconteceu, de tá doendo, já para. Errou. Ali é o momento onde você tem que se esforçar, vencer uma barreira mental para ganhar ali 2, 3 repetições para romper essa fibra. E aí ter a parte da síntese proteica, e, enfim, toda a parte fisiológica para ter a hipertrofia. Por isso que o treino fofo não traz resultado. Ai. É por isso que a gente vai para a academia para machucar o músculo, né? Justamente. Milena, pode nos explicar, então, a diferença do whey protein isolado, hidrolisado, concentrado, que eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm também, e quando cada um é indicado? É muito whey no mercado, né, pessoal? É uma dúvida constante. Primeiramente, o whey ele é a proteína do soro do leite. Tá? Então, quando é whey, veio do leite. Essa proteína pode ser... A primeira extração é a whey concentrado. Então, foi a primeira extração. Ele ainda vem com alguns resíduos, um pouquinho de gordura, um pouquinho de carboidrato, que, no caso, o carboidrato do leite, a maior parte é a lactose. Né? Então, ele seria mais usado para quem não tem nenhum problema em digestão com leite, nem com lactose, nem com a caseína, que é a proteína do leite. Já o whey isolado é o whey concentrado que sofreu mais um processo de extração, digamos. Então, ele já foi retirado a lactose em quase 100%. Ainda pode ter ali de 5% de lactose. Se você é intolerante à lactose, por exemplo, e digere bem o whey isolado, já provou, não teve nenhum sintoma gástrico, ok. Sinal que aquele pouquinho de lactose que sobrou ali, você digeriu bem. Já o whey hidrolisado, ele é um processo de quebra, de extração, né, maior do isolado. Então, era concentrado, foi isolado, agora é hidrolisado. Então, ali só tem realmente a proteína do leite. É um whey bem mais puro para quem realmente não tolera nada de outras proteínas alergênicas do leite, como pode ser a caseína ou o próprio açúcar do leite, que é a lactose. Tá? Isso vai variar também valores, né? Porque quanto mais processo ele passa, mais caro fica, né? Por isso que vocês veem muita diferença de valores também dos whey protein. Mas o que também é muito importante, né? Vocês decidindo qual que vocês vão consumir devido às suas sensibilidades individuais, é a qualidade desse whey. Tá? Por isso que eles também variam tanto de valor, né? Porque a gente tem uns mais adoçados, uns com mais sabores, mais corantes, mais conservantes. Isso também é muito importante, porque às vezes a gente quer comprar um whey pensando na musculatura, mas vem tanta tranqueira, estabilizante, corante dentro dele, até açúcar, né? Hoje em dia a gente tem whey no mercado que nem é whey, né? Ele é como que se chama?
agora me fugiu. O hipercalórico? Hipercalórico, isso mesmo, porque tem tanto carboidrato dentro, tanto açúcar adicionado, que virou um hipercalórico. Tá? Então, a qualidade desse whey, a listinha de ingredientes que está ali atrás, também é muito importante. Depois. Vai anotando. Adonai, o treinamento aeróbico, essa é uma boa pergunta também. O treinamento aeróbico pode atrapalhar o ganho de massa muscular ou ele ajuda? Tem muita gente que não faz aeróbico porque acha que isso vai diminuir o ganho de massa muscular. O que vocês acham? Pergunta para o chat aí também. Quem que acha que atrapalha? Faz os dois? É bem isso, tá? Fisiologicamente, ajuda muito, tá? Ajuda tanto na queima de gordura quanto na hipertrofia. O treino aeróbico, ele inibe algumas funções do corpo, por exemplo, como a ação da miostatina, que tem a ação de dificultar a hipertrofia. O treino aeróbico inibe essa miostatina, né? Então, você tem um ganho de hipertrofia maior. Então, de uma forma geral, o aeróbico ele ajuda nas vias anabólicas e diminui os fatores que fazem com que a hipertrofia não aconteça. Então, é muito importante. No entanto, já respondendo aqui a pergunta da Lurin, tá? Você vai fazer um treino de perna pesado. Você aumentou aquela acidez, o ácido lático está queimando, tem aquela dor. O treino aeróbico, naquele mesmo dia, você vai ter que ser de uma forma muito leve e moderada, para que você tire aquele ácido lático da musculatura, é até bom, é eficiente, tá? Mas você não pode fazer o aeróbico já muito forte na sequência, porque você vai depletar o glicogênio do músculo e você vai perder a hipertrofia e o rompimento que você fez, tá? Mas, de uma forma geral, ajuda e muito. Todos devam fazer, por favor. É a questão das mitocôndrias também. Você melhora o número de mitocôndrias isso, aumenta e consegue a parte levantar. da oxigenação. Perfeito. Então, vamos fechar essa pergunta. Como é que seria a forma correta de dividir os treinos? Bom, complementando, isso vai depender de quantas vezes você vai, toda aquela personalização. Mas, se você não tem tempo de fazer em horário separado, que é o mais ideal, é o indicado, você mantém o seu organismo, né, mais acelerado, queimando mais, sendo mais produtivo. Ah, dona, eu só consigo fazer no mesmo dia. Beleza, sempre depois do treino. Tá? O treino, a musculação em primeiro lugar. Porque eu não sei se vocês pararam para pensar, se vocês já analisaram isso, mas o próprio treino de musculação é um treino aeróbico. É um treino intervalado. Né? Você faz uma série e você descansa. Você faz uma série, você descansa. Isso é um treino aeróbico também. Tá? Então, para você complementar 15 a 20 minutos, sempre pós-treino. Tá? E de uma forma mais moderada. Leve a moderada para você trabalhar o coração, função cardíaca e diminuir aí o ácido lático do corpo. Mas dá para treinar a perna num dia, aeróbico no outro? Seria o ideal? Seria o ideal, tá? Mas não tem problema treinar junto, desde que você observe essas condições, tá? Se você pode treinar em horário separado, melhor ainda, tá? Seria o auge. Agora, eu treino 3 vezes, segunda, quarta e sexta musculação. Pode fazer o aeróbico terça e quinta sem problema nenhum. Milena, existem vários suplementos proteicos no mercado, né? A gente tem o whey, que é do soro do leite, tem o beef protein, que é da carne, tem as proteínas vegetais, tem o body balance, né? O colágeno protein. Qual que é a diferença entre eles e quais deles conseguem chegar no ganho de massa muscular? São mais indicados? Uhum. A diferença entre eles é a fonte, né? Da onde vem essa proteína. O whey vem do leite, como eu já falei, o beef protein vem da proteína da carne. O colágeno vem da cartilagem do boi e as proteínas veganas, elas vêm geralmente da ervilha, do arroz, tem até do amendoim. Então, a diferença é a fonte. Mas o mais importante todos vão fazer efeito, tá? Todos vão fazer efeito se for uma boa qualidade do produto. Daí a gente confere o aminograma, que a gente tem que olhar ali a quantidade de BCAA, que são 3 aminoácidos essenciais, né? Isoleucina, leucina e valina. Eles têm que somar 4 gramas nesses produtos e também 1,7 gramas de leucina. Tá? Então, todos vão ter um efeito, mas assim nem todo mundo precisa. Tá? Se você dá conta de comer a proteína da dieta, através de ovo, carne, frango, peixe, das leguminosas, de tofu, você não precisa estar comprando um suplemento proteico que não vai fazer diferença daí.
Aqui eu quero falar um recadinho para vocês. Quem toma whey todos os dias, então tem esse cuidado. O whey ele vem do soro do leite, ele é de uma proteína que a gente não tem boa digestibilidade, né? Porque nós não temos enzima pancreática que consiga quebrar a beta-lactoglobulina, que é a do soro do leite. Então, é um peptídeo que pode agredir o intestino. Então, o intestino ele repercute no sistema todo, não fica só ali. A gente até brinca que o que acontece no intestino não é Vegas, não fica no intestino, repercute lá na tireoide, no cérebro, no pulmão. No corpo todo, No corpo todo. Então, cuidado em tomar o whey todos os dias. O whey é do soro do leite, esse soro a gente não digere de forma adequada. O hidrolisado é melhor, mesmo assim a gente tem peptídeos ali que não se quebraram, como tem que ser para ser absorvido. Então, ele fica no intestino e vira alimento para más bactérias e para fungos. Então, o ideal é sempre alternar, né, Milena? Não sei se tu concorda. Exatamente. Alternar e também isso que você trouxe do intestino, a quantidade de proteínas também que a gente come diariamente. Não é quanto mais proteína que você come que você vai crescer musculatura, tá, gente? Isso também traz malefícios, né, para o nosso intestino, alimentando as bactérias ruins. Vai tudo embora. Vai tudo embora. Tem gente que bota 2 scoops. Ah, não, vou aumentar a massa botando o dobro. Não vai. Vai gastar dinheiro. Exatamente. E até otimizar também essa ingestão, né? Muita gente sai do treino, já toma whey, chega em casa, 1 hora depois já está comendo ali um prato com frango, arroz. Para que tanta proteína assim próxima? Né? Vamos otimizar, distribuir ao longo do dia. Às vezes, deixa essa proteína em pó para um lanche, né? Um café da manhã, uma ceia. Se tu dá conta de comer também num pós-treino, um prato ali que vai ter carne, que vai ter frango, tu não tem necessidade nenhuma de estar usando um whey pós-treino. Tá? Isso também é bem importante lembrar que o whey não é um pós-treino. Né? O whey é proteína em pó. Então, ele serve para quê? Para facilitar a nossa vida. Não só o whey, tá, gente? Tanto essas outras proteínas que a gente falou, do bife, da carne, do colágeno. Facilitar a nossa vida no sentido de que, quando a gente não dá conta de comer o alimento, a gente tem um pó que vai facilitar, encaixar bem na nossa rotina, na nossa dieta, através de um shake, ou colocar esse pó de proteína amassadinho com uma fruta, né, um lanchinho básico, ou, às vezes, complementar alguma panqueca, complementar a quantidade de proteína. Ele pode ser usado em qualquer refeição do dia. E variando os tipos de proteína sempre, que é super importante. Então, ter 2 ou 3 tipos em casa e alternando. Hoje eu como ovo, amanhã eu como colágeno proteína, depois eu como algo com whey. Né? Variar sempre é a melhor forma de se alimentar, variar a alimentação. Então, aproveitando essa pergunta também, Milena, quando a gente aquece a proteína, há perda de aminoácidos ou de nutrientes? Não vai ter perda. O que vai mudar é a configuração, né, dessa proteína, porque, às vezes, o aquecimento vai mexer com isso. Claro que o ideal não é deixar aquecendo, né, também por muito tempo, porque daí vai implicar até na própria textura da receita, né, mas pode aquecer, pode botar numa panquequinha, pode botar num shake, triturar no liquidificador, não vai ter problema nenhum. Vocês vão estar absorvendo os aminoácidos. Então, agora a última para a Donai, e aí a gente vai encerrar as perguntas aqui e vamos para o chat. O que você recomenda, Donai? Isso é importante. Mobilidade ou alongamento no pré-treino? Ai. Bom, no pré-treino vai depender muito de como está a condição física de cada um. Né? De maneira geral, mobilidade sempre antes, tá? Porque é ali que você vai organizar o seu corpo, a sua estrutura para iniciar o treino. Tá? Mas, dependendo da pessoa, da estrutura, se ela tem um encurtamento muito grande, um pequeno alongamento não vai fazer diferença. Tá? A gente tem que analisar também o tipo de alongamento. Se você alongar 30 segundos, você gosta de alongar, é um prazer seu, não tem problema. O que você não pode é fazer uma sessão de alongamento, ficar lá meia hora, 15 minutos alongando e depois ir para o treino. Já está comprovado que isso você vai perder rendimento, você vai perder hipertrofia. Tá? Então, mobilidade antes, você já aquece a articulação, você já aquece a sua musculatura para o próprio treino. Tá? Se você quiser alongar, deixa para o pós-treino, ou até, o que eu gosto de fazer e recomendar, é naquele dia de descanso, durante a semana você opta por uma sessão só de alongamento, porque o alongamento também faz parte do treino. É ele que vai deixar aí a musculatura no seu tamanho original e que você consiga contrair ele de uma forma mais completa. Né? Então, o alongamento é importante, mas não antes do treino. Falando como fisioterapeuta, a mobilidade é muito importante. Então, principalmente do quadril, do tornozelo e da coluna lombar.
Com o passar dos anos, a gente vai perdendo, né? Vai ficando trancado, o movimento fica trancado, travado. Então, é importante dedicar ali 5, 10 minutos no treino para trabalhar a mobilidade. Se não souber, procura um treino, lá tem muito na internet, mas trabalhe mobilidade. Tem uma frase que fala que mobilidade você não ganha, você vai perdendo, né? Você deixa ao longo da vida. Tanto que uma criança, quando agacha, vai lá embaixo. Então, você vai perdendo ao longo da vida. Então, nossa ideia é recuperar e não perder. Né? Manter. Fechou aqui, então. Eu vou passar... A Cláudia está com o microfone aí. Cláudia, para você abrir para... Quem quiser perguntar, então, pode levantar a mão. Eu pego o meu aqui, ó. Obrigada. Então, primeiro eu quero parabenizar as perguntas, porque elas foram assim super completas. Várias dúvidas que eu tinha assim foram esclarecidas aqui. Parabéns para quem elaborou. A minha dúvida é porque eu tenho intolerância à lactose e à caseína. E, por essa razão, eu optei pelo uso da proteína vegana, né? Mas, com a tua explicação, eu fiquei com uma dúvida. Eu posso fazer uso do whey hidrolisado? Fazer uma experiência? Porque, apesar de ter a intolerância à caseína e à lactose? A caseína é uma proteína Sim. do leite. Então, Sim. pode ser que ainda tenha resquícios nesse whey. Tá? Uhum. Eu recomendaria mais você ficar na proteína vegetal, que você já usa, ou até variar junto com o Body Protein, que é o do colágeno, ou também com a do bife. Tá. Tá? Esse do colágeno, ela tem exatamente o mesmo efeito? Sim, exatamente. Tá. Em quantidades adequadas, tá? Não é aquele colágeno que vocês veem em farmácia para pele. É outra tecnologia focada mais nesse ganho de massa muscular, tá? É da tecnologia Body Balance. Sim, da Equalivia. Eu uso esse também, mas Tem. não sabia que ele tinha exatamente a mesma função. Tem. E a outra dúvida é, agora eu também já estou sabendo que não é, na verdade, sugere alternar, né? Eu faço uso todos os dias, imaginei que estava fazendo correto, né? Vou procurar alternar. Mas é verdade que, fazendo uso do whey ou da proteína vegetal, enfim, a gente tem que aumentar a ingesta de água? Ou não tem nada disso? Porque pode ter algum... Não tem. A ingesta não de sobrecarrega rins, nada? Não. O uso? Não, Tá. Fiquem tranquilos. É muito mais o excesso de proteína total do seu dia, que vai ter uma sobrecarga renal, no caso. Tá? Não é só o suplemento Tá bom. que vai causar isso. Obrigada. Imagina. Está treinando? Está treinando? Tem alguns comentários aqui no chat. A servidora Cláudia escreveu: a minha mãe, com 81 anos, está ganhando massa muscular. Vai na academia 4 vezes por semana. O Norton, com relação ali à contagem, né, contagem dos macros, ele diz que tem um app para contagem de macros. Um dele é o Macros Contador de Calorias, que ajuda, né? E uma pergunta aqui: é possível o ganho de massa muscular em todas as idades ou há um limite de idade? Acho que a resposta já foi dada ali. Aos 80 anos ganhando massa, eu acho que, né? Acho que dá para ganhar massa sempre, desde que faça com estímulo. Eu não sei se é para a minha pergunta, mas já estou respondendo. Um estímulo certo, adequado, na intensidade proporcional, né, à sua idade, ao seu dia a dia, à sua intensidade, com certeza, né, o músculo ele vai responder de uma melhor maneira. Eu acho que essa é para ti também, Adanaia. Treinar o mesmo músculo 2 dias seguidos é prejudicial para o ganho de massa muscular? Com certeza, né? Vocês já ouviram aqui, então, o mesmo músculo 2 vezes seguidas, né, dias seguintes, ele não vai ter o tempo hábil de descanso e, com o passar do tempo, você pode até ter uma lesão, ter uma desvio de função, de estrutura, então não é indicado, tá? O indicado é que você dê um descanso tecidual para que ele se recupere, né, e fique firme e faça aquela curva de supercompensação, tá? Então, descanse. Tem outra pergunta aqui que eu acho que é para os dois, né? Como que eu posso medir o meu progresso no ganho de massa muscular de forma confiável? Bioimpedância, né? Alguma coisa assim? Fazendo avaliação física, exatamente. Eu costumo fazer em consultório a avaliação por meio de dobras e circunferências. Daí até eu consigo mostrar para o paciente o resultado, né, por todo o corpo.
e ali a gente acompanha se está tendo ganho de massa magra mesmo e também como que está o ganho de gordura ao mesmo tempo. Eu faço isso também, né? Acompanho com a Nutri, mas eu quero fazer uma pergunta especial para as mulheres. Vê se eu estou mentindo. Qual a mulher que não tem uma roupa que você faz a medida no espelho? Aquela assim, eu estou ganhando peso, eu estou emagrecendo. Toda mulher tem uma roupa, não tem? Exceção. Toda mulher tem uma roupa que ela mesmo se ajusta. Estou ganhando peso, não estou. Então, o espelho também é uma boa forma de ter uma referência, né? Os homens também se olham no espelho, todo mundo se olha no espelho todo dia. Então, claro, a parte métrica é muito importante para a gente ter dados, mas também, né, a parte do espelho, a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Então, essas duas métricas, acho que elas são perfeitas para ter uma resposta. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, né, a palestra maravilhosa com esses dois profissionais. Estamos aqui já pensando em consultar com vocês, entendeu? Mas eu tenho uma dúvida. Como é que a gente usa o pré-treino? E assim, a gente tem que usar o pré-treino, treinar e depois tomar o café da manhã, por exemplo, se for de manhã? Que pré-treino tu quer dizer? Tu quer dizer o carboidrato? Ela está falando do suplemento, esses que tem de mercado, assim, porque ela tem essa dúvida. Ela veio me perguntar. Porque, assim, primeiro eu sou Juliana, trabalho com ela também ali no TRE. E eu gosto muito também da área da saúde, e particularmente meu marido também é educador físico. E depois da pandemia, eu acho que todo mundo buscou se inteirar mais sobre questões de saúde por tudo que a gente passou, né? Então, ela sempre me pergunta, né? Daí eu falei, não, acho que cabe fazer essa pergunta, porque vocês não tinham mencionado nada assim do uso de um pré-treino e tudo mais nesse sentido, né? Não certo. sei se... Quando a gente vai pensar num pré-treino, né? Esses pré-treinos que a gente encontra no mercado, a gente tem que pensar primeiramente em que horário você treina. Tá? A maioria desses pré-treinos tem cafeína. Então, eu só recomendo para quem treina de manhã ou, no máximo, início da tarde, usar um pré-treino que tenha cafeína. Tá? Agora, se a gente for pensar num pré-treino noturno, que às vezes a pessoa tem mais dificuldade, né? Só consigo treinar à noite, chego cansado, preciso de um estímulo, a alimentação está adequada, eu queria aquele estímulozinho. Então, a gente pode pensar num pré-treino sem cafeína. Daí, talvez a gente possa incluir uma beta-alanina nesse pré-treino, ou a gente pode usar algum pré-treino com nitrato também, para melhorar a vasodilatação. Tá? Mas o importante é saber qual horário. E a cafeína, para ela te trazer um efeito no treino, né, de estímulo, ela vai fazer efeito 1 hora depois que você ingeriu. Então, não é tomar a cafeína quando está entrando na academia. Tem que estar tomando 1 hora antes. Por isso que tem que pensar sempre que horário que vocês vão treinar e que horário, né, que, por exemplo, para quem treina de manhã, que horário vocês vão acordar. Porque, muitas vezes, aquele pré-treino que tu tomou, já entrou na academia, em 15 minutos depois, nem vai fazer efeito. Vai estar te dando um estímulo lá no final do treino. Tá. Então, eu costumo tomar café da manhã, aliás, treinar de manhã, tomo café e treino, né? E aí, então, eu teria que tomar o pré-treino, fazer academia e depois tomar o café? Que horário que tu toma o teu café? 7 horas da manhã. E o teu treino? Em seguida, 8. 8. E esse café é beber café ou comer? Não, é um café bem completo. Bem completo? Abacate. Eu diria para a gente modificar esse pré-treino, já que ele é 1 hora antes do teu treino. Tá? Porque ali é um momento de otimizar mais a fonte de carboidrato. Tá? Até para tu ter um esvaziamento gástrico maior e esse carboidrato está na tua circulação aí para tu usar nesse treino. Então, a gente poderia estar usando contigo algum suco de frutas, um pão com mel, uma banana com aveia, ou também, se tu não quer comer nada, a gente poderia usar um pré-treino líquido, como uma palatinose, que é um tipo de carboidrato. E eu jogaria esse teu café da manhã completo, né, com abacate, que é fonte de gordura, provavelmente deve ter proteína também, algum leite ou iogurte, para o pós-treino. Tá? Mas antes, como é 1 hora só antes do treino, otimizar o carboidrato. E também, para quem não quer investir numa cafeína, por exemplo, como eu falei, beber uma xícara de café também é eficiente. Vai ter cafeína também. Obrigada. Imagina. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Adonai. Diga. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui de fazer muitas atividades físicas ao longo da minha vida e fui mudando. Eu, lá atrás, fiz musculação. Depois eu fui para a seita do CrossFit, fiquei um bom tempo e hoje eu alterno entre corrida, faço corridas e musculação.
Mas na musculação eu sempre tive uma dificuldade. Mas desde 2012 eu descobri uma hérnia na lombar. E aí meio que isso me limita, talvez mais mentalmente do que... Então eu tenho dificuldade de colocar carga, no agachamento principalmente. A minha pergunta é, eu tenho como conseguir hipertrofia membros inferiores sem colocar muita carga em agachamento, por exemplo? Com toda certeza, tá? Às vezes a galera toma a hérnia como uma dificuldade muito grande, né? Não sei quantas hérnias tu tem, mas com certeza dá para tu hipertrofiar tranquilamente, tá? Sugestões: tirar a barra das costas, botar a barra para frente, fazer um front squat, ou seja, você tira a ação da parte axial da coluna, né? Trabalhar com pesos abaixo, sumô, terra, com kettlebell, com halteres, tá? Então, tudo isso são variações que vai te fazer hipertrofiar a musculatura inferior, tá? Não necessariamente o agachamento ele vai ser a melhor opção para ti, tá? Outra sugestão é que você fortaleça muito a região do core, do centro, fazer as ativações antes do treino, né? Fortalecer bem essa musculatura, porque é isso que vai te dar sustentação, né? Uma firmeza, uma estabilidade maior para que você não force a parte lombar, tá? Então, é possível sim, a hérnia de certa forma, tem que cuidar, mas é tranquilo, tá, de lidar com isso. E variar os estímulos, né? Trabalhar com exercícios unilaterais, onde a sobrecarga é menor e é mais intenso. Então, tem diversas variações que dá para fazer para hipertrofiar, tá? Perfeito. Só tens que cuidar com a tua periodização de corrida e musculação. Porque se tu treinar muito pesado musculação, tu não corre direito. E se tu correr muito, eu não sei que nível tu corre, mas se tu correr muito, também atrapalha o treino de musculação. Então, tem que dar uma olhada mais nisso do que na própria hérnia. Daí a periodização é meu marido que acaba fazendo, mas eu faço meia maratona atualmente, assim, mas a gente tem bastante esse cuidado, assim, de verificar o dia que eu vou correr, eu faço bem menos carga, digamos, né? Mas sempre procurando ter esse fortalecimento, porque eu tive um problema bem sério de quadril, que eu fiquei um bom tempo sem correr. E graças à musculação, hoje me permite fazer todo o resto. A musculação, assim, pelo que eu li e de conhecimento, ela é comprovada para a longevidade da pessoa. Então, eu não abro mais mão da musculação, para nada, assim. Mas sempre buscando casar, na medida possível, com outras atividades, né? Só complementando, a hérnia, muitos aqui trabalham sentado, né? Até o pessoal do chat também. E o corpo ele não existe uma postura, né? A postura do corpo é não ter postura, tá? Então, por exemplo, não existe eu conseguir sustentar essa postura. Então, o corpo ele vai relaxando. Relaxou, ele muda a lordose, a curvatura fisiológica do corpo, e aí começa a ter um desequilíbrio onde forma a hérnia. Qual que é a ideia? Além de fortalecer toda essa região do centro, de core, é você sair da posição, né? Então, você está sentado, levanta, cruza a perna, gira, levanta, roda, estica, puxa. Então, sair de uma mesma posição é mais importante do que você se preocupar em ficar numa boa postura, tá? Porque isso aqui não dá de sustentar. O corpo ele é inteligente, ele não vai querer gastar energia, ele vai relaxar. E, às vezes, esse relaxamento, que se você não está forte com a musculatura, começa a pinçar lá atrás, começa a dar uma hérnia lombar, começa, enfim, a mudar toda a estrutura do corpo. Falando como fisioterapeuta, o melhor tratamento para hernia de disco lombar é a musculação. Não é fisioterapia, não é cirurgia, não é que quando você faz a cirurgia, você acaba alterando os outros níveis da coluna. Então, mais cedo ou mais tarde vão aparecer outros problemas. Então, o tratamento é fortalecimento muscular em academia. E, Cris, vamos continuar, porque a gente já está com... Mais uma pergunta aqui para a Milena. Whey de boa qualidade versus aminoácidos essenciais. Qual tem a melhor absorção, que o corpo absorve melhor? Um whey de boa qualidade, tá? Os aminoácidos essenciais são os vendidos BCAAs, né? Eles não têm muita utilidade. A gente consegue colocar na alimentação de vocês uma dieta bem calculada, os aminoácidos essenciais. Então, não tem necessidade de estar comprando o famoso BCAA, que é vendido individualmente. Tá? Mas se a gente for tomar esse whey ou essa proteína do bife da carne ou vegana, tem que ter a quantidadezinha ali de aminoácidos essenciais. Duas pessoas perguntaram aqui qual seria aquela estratégia de alternar o whey. Acho que seriam os tipos de whey, né? Os tipos. Isso. Vocês podem ter em casa, por exemplo, uma proteína vegana e um whey, ou uma proteína do colágeno e uma vegana. Variar assim.
É bom só falar que não é o colágeno Verisol, né? Isso. Que o colágeno Verisol é para a pele. Só para a pele, É exatamente. uma outra tecnologia que faz o body balance, que tem esse efeito na musculatura. Qual a diferença de consumir a creatina antes ou depois do treino? Qual é a maneira mais eficiente de consumir a creatina? Nenhuma, tá, gente? O importante é vocês tomarem creatina todo dia, na dose adequada. E, na presença de carboidrato, ela tem uma absorção maior. Então, eu sempre recomendo tomem ela junto com uma refeição que tenha carboidrato. Eu gosto, geralmente, de botar na primeira refeição do dia, que já tem carboidrato. Porque, se vocês esquecerem, por exemplo, esqueceu de tomar no café da manhã, ainda dá tempo de lembrar no almoço, ou em algum lanche, ou no jantar. Mas o mais importante é tomar todo dia. Tá? Não é um pré-treino a creatina. Ela tem que ser tomada todo dia, domingo a domingo, mesmo se não treinar todo dia, tem que ser tomada. Milena, e para quem vai começar a tomar creatina, faz uma dose maior nos primeiros 20 dias, ainda tem isso, ou toma igual? Não há necessidade, tá? Essas doses maiores que a gente faz, geralmente é por algum atleta em competição que precisa muito dar esse suporte extra e vai começar a usar uma creatina muito próxima a alguma competição. Senão, não há necessidade, não. Uma dose adequada seria 3 ou 5? Depende do teu peso. Os estudos variam, né, de 3 a 5 gramas. Geralmente, uma mulher de até 70 quilos pode ser 3 gramas. Tá? Um homem mais pesado, ou até uma mulher também mais pesada, pode estar chegando a 5 gramas. Mas não tem necessidade de passar muito disso, não. Vamos fazer uma pergunta aqui, Cris. Alguém está com o microfone? Primeiro, para o Adonai. Claro, é individualizado, depende de quanto tempo a pessoa treina, mas qual seria a dose de treino por séries, né, por grupo muscular numa semana? Por exemplo, vou treinar perna, quadríceps. Quantas séries seria o apropriado para não ter o overtraining? Pensando numa pessoa, digamos, intermediária, 10 séries. Tá? Parece pouco, mas é o ideal. O ideal é que num treino, né, já de uma pessoa mais avançada, não ultrapasse 22 séries. Tá? Tem gente fazendo aí 30 séries. Não precisa. Desde que feito de uma forma intensa, 10 séries já é o suficiente. Mas, por exemplo, essas 20 séries, eu poderia colocar na segunda 10 e na quarta 10, aí daria 20? Mas daí é a série de todo o treino. De né? todo o treino. Então, assim, pode. E aí, no primeiro treino, você pode fazer mais forte e o segundo de uma forma mais regenerativa, um pouco mais moderado. Ou então dividir, tipo, onde eu dou mais ênfase em quadríceps e na quarta-feira em glúteo posterior de coxa. Pode ser também, é possível. Tá? Aí vai depender do que tu quer ganhar de hipertrofia. Eu quero trabalhar com mais glúteo. Então, o glúteo ele vai ser o prioritário. Ele vai trabalhar com mais séries ali. Né? Só que nunca ultrapassando ali 10, porque senão vai dar, com o tempo, um overtraining. Não vai conseguir elevar a carga, não vai conseguir aumentar a sobrecarga e vai diminuir a hipertrofia, vai estagnar. Né? Então, esse é o número. Para a Nutri agora. Numa dieta de pouca restrição calórica, que você quer ganhar músculo, mas também você quer ter uma recomposição corporal. Qual que é a importância da refeição livre? Ela acelera o teu metabolismo? Porque eu percebo que quando eu faço a refeição livre, eu fico mais seca depois de um tempo. E como que isso acontece? Ou é psicológico? Não é psicológico, não, tá? Esse é até um segredinho. Façam uma refeição livre na semana. Com moderação, é claro, né? Uma refeição livre não é você comer uma pizza inteira e tomar não sei quantos chopps e ainda uma sobremesa. Mas é bom uma refeição livre. Tudo que a gente faz um pouquinho de diferente para o corpo, né? O metabolismo sente. É a mesma coisa. Por que vocês têm que mudar o treino a cada tanto tempo? Por que a gente tem que fazer umas alteraçõezinhas na dieta? Às vezes aumentar um pouquinho de carboidratos, às vezes aumentar um pouquinho de proteína ou diminuir um pouquinho ali, justamente para o metabolismo sentir. E também, principalmente, para a questão psicológica, tá? Para não ficar tão neurótico na dieta, é bem importante. A refeição livre ela faz bem, com moderação, uma vez por semana, tá? Até para o ganho de massa. Cris? Só complementando que isso aí não é uma prisão, né? São estratégias para você ganhar mais hipertrofia. Então, você não precisa se sentir aprisionado. Hoje é meu dia livre, vou comer. Não, você vai ter que ficar feliz, sustentável com o processo. Né? Então, não fique, fica 6 dias triste e um dia você é feliz na semana. Não, você tem que aprender a gostar do seu dia a dia e entender que a hipertrofia é uma consequência disso, né?
Então, esse acho que é o grande segredo, né? Com certeza, né? A melhor dieta é aquela que você vai aderir. É igual o treino, né? Aquele que você tem uma adesão. E a questão da refeição livre, às vezes, principalmente para uma dieta hipertrofia, que é comer, né, além do que se gasta, então é uma dieta mais volumosa, tem gente que até não faz uma livre de, vou comer uma pizza. Às vezes só aumenta um pouquinho mais ainda do macarrão, que já tem ali no almoço, por exemplo, e já considera uma livre, já fica mais feliz. Está comendo um pouquinho mais, às vezes no final de semana, em alguma refeição específica. E outro dia o treino foi pesado. Exato. Pode fazer, Cris, depois a gente passa. Vamos lá. Sobre a questão abordada do intestino e do uso contínuo de proteína. Isso é para qualquer tipo de proteína, inclusive a base de colágeno? Sim, todas as proteínas, tá? Mas é principalmente a do leite, que tem potencial mais alergênico, e também as proteínas animais, em termos de comer muita carne, muito frango, também. Tá? Na verdade, a gente tem que pensar que tudo que é demais, o nosso corpo, uma hora, pode estar até desenvolvendo uma alergiazinha, né, de tudo que a gente come. Principalmente, assim, tá com um sintoma de alergia, foque no que vocês mais fazem repetidamente, que deve ser isso que está dando uma alergia. Tá? Então, por isso que é tão bom variar, e não só a questão de proteína, gente, varia em carboidrato, varia em tudo, porque assim vocês vão estar variando os nutrientes que vocês comem, né? Igual variem as frutas também, não fiquem sempre na banana e na maçã. A salada também, né? Não é sempre o alface e o tomate, que daí vocês estão sempre comendo os mesmos nutrientes. Tentem lembrar disso, de variar tudo. Principalmente com o ovo, né? Cuidado com o excesso de ovo. O ovo é um dos 9 alimentos alergênicos. Então, excesso de ovo tem que ter cautela, que pode desenvolver uma alergia, ou pode estar dando repercussão e você nem sabe que é do ovo. Voltando na creatina, pode esquentar a creatina, como se for colocar numa panqueca ou em alguma preparação quente? Pode, não tem necessidade, mas pode. É que tem gente que não gosta de tomar ela com água, né? Então, prefere colocar em alguma receita, mas não tem problema. Cris, vamos passar para o meu colega aqui. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para cada um dos profissionais ali. Então, uma seria sobre a questão da importância do treino, de variação do treino. Qual que é, mais ou menos, o ciclo, mais ou menos, que tem que variar o treino? E qual a importância disso? Por exemplo, digamos que o objetivo seja hipertrofia, mas assim, qual a importância de vez em quando fazer um treino de força e variar os exercícios em si, né? Bom, a importância de variar... Como é que é o teu nome? Homero. Homero. É super importante variar. A gente tem opções, né? Não tem problema você repetir o mesmo treino, por exemplo, 2 meses, tá? Mas desde que nesses 2 meses você não faça 3 séries de 12 para sempre, certo? Então você pode variar, a gente chama de periodização ondulatória. Por exemplo, dentro de um mês a gente tem 4 semanas, certo? Uma semana pode trabalhar força, ou seja, menos repetições, mais carga. Na outra semana, um estilo mais de hipertrofia, onde vai ter um controle maior de movimento e até 80% da carga, não tanta carga, tá? Na terceira semana, novamente um estímulo de força, ou novamente mantendo a hipertrofia. E na quarta semana, um estímulo que a gente chama de regenerativo, onde o seu corpo pode descansar e recuperar aquele tecido. Então, dentro de uma semana, a gente tem uma periodização. Então, o treino não fica chato, tá? Não necessariamente precisa trocar o treino todo mês, toda hora, tá? O importante é você trocar o estímulo, certo? Então, trocando o estímulo, uma hora faz mais repetições, outra hora faz mais séries, menos repetições, outra hora aumenta a carga, outra hora menos carga, entende? Então, tudo isso já são variações. A gente chama de quilagem, né? Que é a série vezes o número de repetições vezes a carga. As pessoas pensam sempre na carga. Não necessariamente eu posso pensar só na carga. Eu posso trabalhar com a repetição, eu posso trabalhar com a série, eu posso trabalhar com o tempo de descanso, eu posso trabalhar com métodos de bisete, super série, enfim, né? Então, métodos que tu faça os mesmos exercícios com estímulos diferentes e ainda tenha resultado, entende? Então, não necessariamente eu preciso trocar o treino mês a mês. Lógico, não vai fazer o mesmo treino o ano inteiro, né? Mas é importante também ter essa periodização de estímulo e também de mudança de exercício. E aí, a cada 1 mês e meio, 2, talvez mais. Isso é bem importante, principalmente para quem já treina há muito tempo, né? E está com dificuldade de ver resultado. Então, tanto dar esse estímulo novo no treino e também nessas periodizações, a gente adequa a dieta também, tá? Variando junto com a periodização. Isso ajuda muito. Às vezes, no momento que tu está ali de treino de mais intensidade, mais carga, a gente coloca o teu carboidrato lá no alto.
Ali, quando dá uma diminuída, está fazendo mais repetições, mas diminui bastante, dá para a gente fazer uma reduçãozinha de carboidrato, que daí é menos o risco daquela gordurinha extra vir junto no processo de hipertrofia, e assim a gente vai mexendo com o teu metabolismo para dar mais resultado. Até complementando, não tem como, por exemplo, tu fazer um treino de força aquela pergunta em jejum, né? Então, tu não vai conseguir, tu não vai ter energia, glicogênio para fazer um treino de força em jejum. Então, teu resultado não vai acontecer. Então, por isso esse alinhamento é tão importante. Pô, vou fazer um treino de força, como é que tá a minha nutrição? Como é que tá o meu estoque de energia, né? Então, pode variar assim, tá? Só complementando ali, a segunda questão seria mais dando parte de nutrição, sobre essa questão de equilíbrio de carboidrato e proteína, porque você comentou que necessariamente, assim, o que eu entendo é que se você está perdendo percentual de gordura, por exemplo, mesmo ganhando peso, né, mas você ganhando massa magra e perdendo gordura, você está com déficit calórico. Então, assim, minha dúvida é se o ideal é você manter, né, aumentar a massa magra, mas a gordura vai ficar talvez com o mesmo peso total assim no teu corpo. Se assim, ou necessariamente, digamos, você o risco do déficit calórico, você também perder teu desempenho em ganho de massa magra. Sim, exatamente. Geralmente, quando o indivíduo não está num percentual de gordura muito alto, mas ainda também não tão ideal para começar um ganho de massa, que a gente diminui um pouquinho a gordura antes, a gente faz uma restrição um pouco menor para ele, né, já estar ganhando um pouquinho de massa magra junto. Mas aí a gente vai aumentando ao longo do tempo para dando mais estímulo para a musculatura crescer. Senão ele vai continuar em déficit e ele vai continuar perdendo, justamente até porque o organismo se adapta. Tá. Nós temos mais 11 minutos, então vou pedir para as próximas perguntas os nossos profissionais falarem mais rapidamente para a gente ficar no tempo. Por favor, Cris. Quantos minutos vocês recomendam de cardio para perda de gordura? Isso vai depender da intensidade, tá? Vai depender da intensidade que você vai exercer o movimento. Mas, de uma forma geral, entre 15 e 20 minutos, tá? Você já consegue fazer um treino intervalado com muita eficiência em perda de queima de gordura. Quanto tempo, em média, leva para começar a ver resultados na musculação? Vai depender, né? Você já sabe a resposta, iniciante, intermediário, avançado. Se a pessoa iniciante nunca treinou, no primeiro mês, ali nas primeiras 2, 3 semanas, ela já vai ter um resultado. Mas esse resultado vai ser mais uma adaptação neural, um desenvolvimento da musculatura, do que aquela hipertrofia de quem já treina há muitos anos, tá? Então tem essa pequena diferença. Mas nas primeiras 3, 4 semanas já tem muito resultado. Eu sempre falo que o primeiro mês é o melhor, né? Para quem está começando, ainda mais quem já vem sedentário, com uma alimentação aí precisando de vários ajustes. Porque depois o nosso organismo vai ficando adaptado. Então é cada vez mais difícil ter um resultado estético, principalmente, né? Quem já treina há bastante tempo sabe o quanto é difícil. Ainda mais ganho de massa, gente. É a coisa mais difícil para o nosso corpo é ganhar musculatura. Né? O nosso corpo quer ganhar gordura. Musculatura ele quer ficar longe, porque dá muito trabalho para ele manter musculatura. Então, ele quer mesmo ganhar gordura, que ganhar gordura não precisa nada do metabolismo. Ela fica ali armazenadinha, para um dia que a gente deixar ali passar necessidade, ela tem essa gordurinha ali. Eu não tenho filho, mas quem tem filho aí? Imagina mais um filho. É basicamente isso, né? Um novo gasto de energia para manter aquela, né? Exatamente. Qual a faixa de percentual de gordura que seria ideal para as mulheres que treinam? E que nível ele pode ser considerado muito baixo? Para a gente estar começando uma hipertrofia numa mulher, eu recomendo começar entre 18% e 20% de gordura. Tá? Já dá para a gente estar começando um início de hipertrofia, aí, ou seja, um início de superávit calórico na dieta. Um percentual de gordura em mulher baixo, eu já considero abaixo de 13%. Tá? Lembrando que a gente usa gordura para produzir hormônio também no nosso corpo. Então, uma mulher com um percentual de gordura muito baixo vai implicar na produção hormonal dela. Tá? Ela pode aí ficar sem menstruação, vai produzir menos testosterona ainda, que a gente já não tem quase nada, já é difícil para a gente. Então, não adianta ter um percentual de gordura muito baixo, não. Pode trazer muitos malefícios para uma mulher. Uma pergunta bem básica, meu nome é Carlos. Eu queria saber se, do ponto de vista do ganho de massa muscular, do ponto de vista nutricional e fisiológico, qual o melhor horário? Existe uma vantagem para o treino diurno em relação ao noturno ou não?
Bom, em relação ao treinamento, né, em horários, vai muito da individualidade biológica, certo? Tem gente que se adapta um pouco mais à tarde, mais de manhã, mais à noite, mas pensando no nosso organismo, né, no nosso ciclo circadiano, nosso organismo pensando como ele vivo, o mais indicado ali seria a de manhã e a tarde, tá? Porque à noite vai depender da pessoa, mas de noite tu vai ter um aumento do estímulo metabólico, vai te acordar, tu não vai conseguir ter um sono reparador. Então, quem não gosta já faz de manhã para se livrar, e quem gosta de manhã e à tarde são bons períodos, tá? Eu indicaria ali pela manhã, principalmente, tá? Com certeza. É claro que também, se na tua rotina só vai encaixar à noite, né? Treine, não deixe de treinar por causa disso, mas eu falaria também o quanto mais cedo, melhor. Até pensando em hipertrofia, que a gente tem que comer mais volume de comida, quanto mais cedo tu treina, mais fome tu já começa a ter de manhã. Então, mais fácil dar conta dessa dieta ao longo do dia. Ter mais apetite, até porque se tu treinou de manhã cedo, tu passa o dia inteiro com aquela sensaçãozinha de vontade de recuperar a musculatura, aquela dorzinha já começa e a fome junto. E final do dia já dá com a missão cumprida, então. Exatamente. Cris? Quantas horas devo dormir por noite para uma boa recuperação muscular? Uma média aí de 6, 7, né, entre 6 e 8 horas, a depender da pessoa. Tem gente que se recupera, né, com 8, 10 horas, tem gente que se recupera com 6. Então, vai muito do feeling de cada um, tá? Mas entre 7, né, 6 a 8 horas, menos que isso já fica difícil, porque o corpo, ele faz essa reparação textual na parte do sono, né? Então, o sono, ele entra com um fator muito importante para que o corpo se regenere, tá? Eu diria que o sono é um dos pilares para a hipertrofia. Né? Quem aqui não dorme bem, talvez também seja o motivo de vocês não estarem tendo resultado estético dos treinos de vocês. Tá? Porque é quando a gente dorme que o nosso corpo consegue recuperar essa musculatura e produzir hormônios para a gente usar no outro dia. Tanto o hormônio do crescimento, né, que é o GH, quanto uma noite de sono mal, ela também vai produzir mais cortisol, e isso atrapalha o nosso catabolismo muscular. Contribui, na verdade, né, para o catabolismo muscular, para perder massa magra. Carlos? Oi, boa tarde. Essa pergunta eu acho que é para o Donai. Existe alguma faixa de frequência cardíaca ótima, pensando no ganho de massa muscular, nessa combinação musculação e corrida? Por exemplo, você correr até no máximo 80% da tua frequência cardíaca máxima, ou até 75%, ou isso é um mito? Mas de corrida para ganho de massa? Nesse cenário de combinação, né? Você trabalha musculação e o objetivo principal é hipertrofia, ganho de massa, mas adicionando o aeróbico como uma estratégia até para otimizar o ganho de massa muscular, né? Isso vai depender daquilo que a gente conversou em relação à periodização, se é no mesmo dia ou se é em dias separados, né? Se for no mesmo dia, para que não atrapalhe, seria de uma forma leve a moderada, com o intuito de trabalhar o coração, aumentar a mitocôndria, tirar o ácido lático. Agora, se for num dia separado e o teu intuito também é queimar gordura, aí sim pode ser de uma forma mais intensa, passando aí os 80%, 75% do batimento, tá? Obrigado. Para quem tem hérnia de disco, qual é o melhor exercício de musculação? Famoso core, né? Trabalho de abdômen, trabalho da região central. Então, toda essa parte de estabilização do centro do corpo, né? O core, ele não é só abdômen. O core, ele é glúteo, né? Ele é a parte adutora, abdutora, abdômen. Então, a gente tem diversas maneiras de trabalhar o core para proteger a lombar. É só você pensar um cinturão em volta aqui do seu abdômen, na sua barriga, que protege aí a sua hérnia, a sua coluna. Isso aqui é para a Milena e para a Ângela, né? A Ângela que falou do ovo. O que seria excesso de ovo? 2 por dia? 2 por dia é uma dose ok? Depende do teu peso, né? Depende de tudo, depende do resto da proteína e da gordura que tu come na dieta. 2 ovos por dia é ok, mas o que a gente comentou aqui é sobre não comer o ovo todo dia, tentar variar com outras fontes de proteína, né, Ângela? Variar, às vezes, com iogurte natural, variar com alguma proteína em pó, variar com um frango desfiado, com um atum. É não estar em contato com essa proteína que tem mais potencial alergênico todos os dias. Variar os alimentos de uma forma geral. Mas 2 por dia, geralmente, costuma ser uma quantidade que encaixa, né, na dieta de qualquer pessoa. Eu acho que não tem nenhum estudo científico que avaliou isso, assim, se é 2, 3, 4 ou 5. Pelo menos eu nunca vi.
E, né, a É gente verdade. nunca viu, que pode ser que tenha, a gente não viu. Pode falar. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Outro dia eu vi uma pessoa que eu acho que o pessoal, depois eu descobri que o pessoal conhece, que ela come 40 ovos. E aí a minha dúvida é o seguinte, ela diz que é acompanhada. Então, assim, são linhas diferentes que uma pode comer 40 ovos e outra... São São linhas, linhas? na nutrição Tá. tem muitas linhas diferentes. Sim. E se ela vai vir a desenvolver uma alergia, a gente não sabe, né, Ângela? O intestino deve estar bem agredido, com certeza. É uma proteína de difícil digestão do ovo, né? A questão da ingestão de ovos também tem essa diferença entre gema e clara, né? Às vezes ela está consumindo 40, mas pode ser 2 gemas e o restante tudo clara, né? Que é exatamente a proteína, digamos. Mas não sei se- Exatamente. Até porque se ela consumir as 40 gemas, aí ela vai ganhar um percentualzinho de gordura. Tem bastante gordura na gema É, o também. problema está na proteína, na parte branca. Mas aí eu acho que, me corrija se estiver errado, mas aí que entra a parte do whey, né, da parte suplementar. Então, não necessariamente precisa comer 40 ovos, sendo que pode comer bem menos durante o dia e tá complementando com whey. Bem menos, variar com whey, com carne, frango, até o consumo de leguminosas numa alimentação vegetariana, comer feijão, lentilha, tofu, grão de bico, ervilha, também vai ter fonte de proteína. E essas pessoas que fazem essa alimentação muito diferenciada, elas abrem mão da saúde para ganhar músculo. É sempre um equilíbrio, né, Milena? Com certeza. Nem muito carboidrato, porque também o excesso faz mal. A gente gasta na academia, mas aí tem que ter um equilíbrio também, não pode ser muito, não pode ser pouco. Essas pessoas, elas avacalham a saúde, né? Com certeza. A gente Mais tem cedo que ou mais pensar em tarde vai qualidade. ter repercussão. Vai, com certeza. A última pergunta para Milena. Para quem treina futebol, teria alguma suplementação que precisaria a pessoa usar para ter mais disposição? Não, como qualquer esporte, é muito mais a gente avaliar a dieta dele como um todo, né? O que ele está comendo no decorrer do dia inteiro e quantidade, se ele está dando um aporte de energia suficiente. E daí a gente pode pensar, vamos otimizar os resultados, né? Se essa alimentação está ok, em colocar alguma cafeína, em colocar uma creatina para estar ajudando também. Cris, encerrou-se então? Encerramos. Tá. Aham. Antes da gente terminar, eu queria que a Adonai colocasse o contato dele, o Instagram, para que as Opa. pessoas tenham acesso. Você está liberando agora um e-book gratuito para as mulheres, então pode Treinador colocar. Adonai, treinador _ Adonai. Eu estou finalizando e já posso entregar um e-book de treinamento feminino, tá, para as mulheres, falando sobre ciclo menstrual, sobre o que treinar em cada parte do ciclo, né? Como treinar, qual que é o modelo mais inteligente, tá? E para encerrar aqui, não sei se pode encerrar a parte, já vou encerrar aqui a minha fala, dizendo que a hipertrofia nada mais é do que o reflexo da disciplina, constância, né? E resiliência. Então, toda repetição importa, toda refeição importa, todo treino importa, toda hora de sono importa. A hipertrofia, ela não vem com a sorte. Ah, vai lá, empurra e puxa e vai acontecer. Não, ela vem de um esforço inteligente dia após dia, né? Então é mais difícil emagrecer, é mais difícil hipertrofiar do que emagrecer, pensando por essa linha, tá? Então é aquela coisa, a gente não deve se comparar com o outro. Vai anotando as suas cargas, vai anotando até onde você conseguiu chegar, quantas repetições, quantas séries. Você vai fazendo uma estatística de você mesmo, do seu treino, né, de hipertrofia. E para concluir, acho que vocês já sabem tudo que precisa. Agora é botar em prática, né, construir um físico e uma mentalidade aí de hipertrofia, tá? Vai com vontade, sem vontade, dormiu bem, dormiu mal, vai para academia. Tem que fazer parte da rotina, como escovar o dente, como vir trabalhar, é necessário e ponto final. Milena, quer passar o teu Instagram para o pessoal poder te acompanhar? Quero. Primeiro eu vou dar um recado para vocês. Não tenham medo de ganhar musculatura, tá? Isso é muito comum as pessoas falarem, Verdade. né? Não, eu não quero ficar muito grandão, não, viu? Não. A mulher, principalmente, tem esse medo. Não, não quero ficar grandona. Não. Nem pego muito pesado no treino. Não posso comer muito, não. Gente, não tenham medo. Ganhar musculatura é difícil pra caramba. É uma luta diária. Às vezes a gente pega uma gripe, né? Uma semaninha de gripe em casa, já parece que perdeu 1 quilo de músculo. Então, assim, é muito difícil. E pensem no ganho de musculatura como um ganho de saúde, de longevidade. Tá? Se vocês querem, quando ficar idosos, levantar de uma cama sozinho, se virar sozinho, carregar compras sozinho, serem independentes, vocês precisam ter força, ter músculos. Hoje em dia não é nem a poupança de colágeno, é a poupança de musculatura que a gente tem que pensar. Tá? Não tenham medo de ganhar musculatura. E, no mais, meus contatos, o meu Instagram é Milena Ferraza, eu atendo aqui no centro, na Osmar Cunha, também faço atendimento online.
e vai ser um prazer receber todos vocês. Obrigada. Se alguém quiser, depois pode entrar em contato conosco, que a gente passa o contato deles com a saúde, tá? Nós vamos encerrar, então, esse evento. Eu gostaria de agradecer o Adonai e a Milena Obrigado. por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui conosco. A Ângela vai entregar uma lembrança, a revista do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e o certificado. E obrigada a todos que estiveram aqui prestigiando o evento presencialmente, aos colegas que estão remotamente. E nós aguardamos vocês nos próximos encontros de saúde. Muito obrigada.